Boa tarde, professor Guilherme. Meu nome é Ana Carolina, aluna da 6N1, RA 12108349, e eu fiquei responsável pela análise subjetiva trazida pelo texto Tutela de Urgências em Processos Coletivos, do Fred Didier e demais autores. Bom, primeiramente, o que eu gostaria de frisar é que antes do CPC 2015 não havia previsão de que uma decisão proferida numa demanda individual implicasse efeito extra partes, tá? Justamente porque demandas que têm interesse coletivo, extra partes, deviam ser promovidas através de procedimentos especiais, ação possessória, mandado de segurança, ação de alimentos, etc. A técnica procedimental da antecipação da tutela era prevista apenas para esses procedimentos especiais, até 1994. Após essa data, essa técnica foi generalizada, alcançando os procedimentos comuns. Outro procedimento que já admitia a concessão da tutela antecipada, que é tema do nosso trabalho, é a ação civil pública, devido ao perigo de dano ao patrimônio público. Por isso, se admitia já a antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, não se falava antes do CPC 2015 em tutela provisória satisfativa, que é a nossa tutela de urgência, mas sim tutela cautelar, com efeito inibitório. Por quê? Porque, obviamente, não existia ainda texto normativo que definisse uma tutela provisória satisfativa. Então, a jurisprudência aceitava o uso do termo de tutela cautelar com efeito inibitório, tá? No artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública, a gente percebe justamente isso que eu acabei de falar. Não se trata de uma tutela cautelar, que hoje a gente tem como conservativa, mas sim de uma tutela inibitória, que além de satisfativa, busca obter uma providência judicial que impeça a prática de ato ilícito e ocorrência de eventual dano às partes. Então, fica claro que antes do CPC 2015 não havia definição de tutela de urgência, que é uma tutela provisória satisfativa, mas sim tutela cautelar, com efeito inibitório. Mesmo resultado prático, mas com denominações mais estritas após CPC 2015, tá? E com o advento do nosso novo CPC, passou a ser prevista a possibilidade de que uma decisão proferida numa demanda individual que versa sobre temas constantemente discutidos no nosso ordenamento atinja extra partes. Então, eu tenho uma demanda que versa sobre um tema e outra pessoa tem o mesmo tipo de demanda, a mesma causa de pedir, mesma relação jurídica, ambas em demandas individuais, tá? Então, eu tenho que a decisão de uma delas torne-se entendimento pacificado e possa ser aplicado na linha de entendimento para o julgamento da outra demanda, tá? Então, é um interesse coletivo promovido em demandas distintas, né? Então, a gente tem a conclusão de que o interesse coletivo ele pode ser defendido através de demandas coletivas ou de demandas individuais. Demandas coletivas atingindo a coletividade e demandas individuais que atingem as partes litigantes, mas produzem efeitos em outras demandas análogas, semelhantes, que discutem a mesma causa de pedir, a mesma relação jurídica e o mesmo objeto processual. Obrigada. Olá, professor e colegas. Meu nome é Pedro Gabriel Rodrigues Miranda. Meu RA é 1210-5161. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação do texto 6, que é tutela de urgência nos processos coletivos, notas e particularidades. Tá? Minha parte da apresentação é falar dos artigos 273 e 461. Lembrando que
O texto é de 2007, e se o texto é de 2007, não tem o porquê de eu falar do CPC de 2015, então eu não vou abordar o CPC de 2015 na minha apresentação, eu só vou abordar o CPC de 73 e a reforma de 94, né, que foi a Lei 8.952, que modificou esses dois artigos ao qual o texto trata. Então eu vou começar a falar do artigo 273, eu vou ter que ler aqui como ele era antes da Lei 8.952, então vamos lá. O procedimento especial e o procedimento sumaríssimo regem-se pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-lhes subsidiariamente as disposições gerais do procedimento ordinário. O novo artigo 273, além de mudar seu caput, ele incluiu mais 5 parágrafos. Eu vou ler só o caput, mas não vou ler os 5 parágrafos, tá? E fala o seguinte: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo nova prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação. O que o novo artigo 273 ele traz? Ele traz a possibilidade do juiz conceder ao autor ou ao réu um provimento liminar, que provisoriamente vai assegurar o bem jurídico que ele se refere. Não é uma simples faculdade do juiz, é sim um direito subjetivo processual, que não foi trazido pela alteração do artigo 273. É mais do que um julgamento antecipado da lide. A medida que é autorizada pelo 273, ela vem antes da sentença de mérito, que no caso é a tutela antecipada, e ela veio para evitar os danos ao direito subjetivo da parte. Esse foi o artigo 273. Agora eu vou falar do artigo 461. Antes da Lei 8.952, o 461 ele falava desse jeito aqui, ó. A sentença deve ser certa, ainda quando se decida a relação jurídica condicional. Após a reforma, ele foi incrementado a ele um parágrafo terceiro, um parágrafo a mais, tá? E o caput dele ficou da seguinte maneira: na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou, se procedente, o pedido determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. E o parágrafo terceiro fala isso aqui: sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Com essas alterações, o que dá a entender? Dá a entender que o legislador ele queria mais ferramentas para lidar com o devedor inadimplente. E essas reformas aumentaram as chances do credor receber aquilo que lhe é devido. E logo o juiz poderá adotar as medidas que compreende úteis para assegurar o resultado prático, né? Quanto ao provimento da execução de obrigação de fazer ou não fazer, desde que haja uma necessidade de medida, tá? E, assim, ao meu ver, o legislador que ele queria fazer com que o processo se tornasse mais justo e efetivo para a parte, tá? Outros artigos que eu vou falar aqui, que mudaram com a lei, foram os artigos 800 e 805 do CPC de 73, que ele fala das medidas cautelares. No artigo 800, ele fala, antes da reforma, ele fala isso aqui, ó. Eu vou ler só o parágrafo único, tá? Que foi o que mudou. Nos casos urgentes, se a causa estiver no tribunal, será competente o relator do recurso. E ficou da seguinte forma: interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. O que fala? Que o processo cautelar deverá ser proposto no juízo competente para apreciar o pedido principal. Essa é a regra de competência das demandas cautelares. E se acidental, ou seja, quando o processo principal já estiver ajuizado, deverá ser protocolado no mesmo juízo. Para que isso ocorreu? Para que você não tenha que ajuizar um novo processo, assim demorando cada vez mais, né? Agora o artigo 805 fala que, antes da reforma ele falava: a medida decretada poderá ser substituída pela prestação de caução, sempre que esta seja adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente. E após a reforma, fala que a medida cautelar poderá ser substituída de ofício ou a requerimento de qualquer das partes pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente. O que deu a entender? Que após essa reforma, o artigo 805, juntamente com a previsão do 807, ele permite a fungibilidade entre as medidas cautelares. E assim ele pode ser substituído ou modificado a qualquer tempo, até mesmo de ofício.
dessa forma, né, o 805 permite que a fungibilidade entre as medidas cautelares pode ser substituída ou modificada a qualquer tempo. E lembrando que esses artigos, agora trazendo o CPC de 2015, esses artigos eles foram condensados entre os artigos 294 ao 211 do CPC de 2015. No mais, minha parte é isso. Obrigado ao professor e aos colegas que assistiram até aqui. Olá, professor. Meu nome é Paulo Euler, meu RA é 12104044, sou da turma 6N1 e o tema escolhido pelo meu grupo é tutela de urgência nos processos coletivos. Tratarei especificamente sobre concessão de liminar em ação civil pública e em mandado de segurança coletiva. Para início de conversa, nas ações coletivas, o objetivo é viabilizar a proteção de direitos de titulares indeterminados ou determinados mediante o uso de um único instrumento. Adentrando o nosso conteúdo, analiso a partir de agora a impossibilidade de concessão de liminar inaudita altera pares contra ente público. A Lei 8.437 de 92, que trata sobre concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, em seu artigo 2º, dispõe que, no mandado de segurança coletiva e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. O que acontece se o juiz deferir a liminar sem respeitar o prazo de 72 horas? Segundo jurisprudência do STJ, essa decisão será nula. Essa regra absoluta entende-se que há necessidade de interpretação conjunta do artigo 2º da Lei 8.437 de 92 com o artigo 12 da Lei 7.347 de 85, Lei de Ação Civil Pública. O artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública dispõe que poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias, a partir da publicação do ato. Quando, então, poderá ser concedida liminar em ação civil pública e em mandado de segurança coletivo contra pessoa jurídica de direito público, independente de audiência? Entendo que em situações excepcionais, quando houver ameaça de iminente perecimento do direito, cuja finalidade será evitar danos irreparáveis, a título de exemplo, trago as possíveis matérias que estarão em discussão concernentes a direito à vida, à saúde e ao meio ambiente, tendo elas previsão constitucional. Em razão da sua precariedade, a liminar pode ser revogada em qualquer fase processual. Percebe-se, então, que o objetivo da Lei 8.437 de 92 é coibir abuso no manejo de medidas cautelares contra a administração pública. Contudo, a lei, em comento, não pode se sobrepor à própria eficiência da tutela jurídica que o Estado realiza por meio do processo. Fazendo um paralelo entre dispositivos do CPC de 2015 com o de 73, percebi que não houve alterações no texto tratando do assunto. Contudo, faço uma análise pormenorizada do artigo 562, que dispõe: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No que tange às ações processórias, a regra, então, é que o juiz conceda o mandado liminar de manutenção e reintegração sem ouvir o réu. O parágrafo único dispõe que, contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Logo, no que tange ações de manutenção e reintegração liminar contra as pessoas jurídicas de direito público, há necessidade de contraditório prévio.
Diante do exposto, caberá ao intérprete promover o diálogo das fontes entre o CPC de 2015, que regulamenta de forma sistêmica o Instituto da Tutela Provisória, e a Lei de Ação Civil Pública, que rege o processo coletivo. Meu nome é Júlio César. Neste tópico eu vou falar um pouco para vocês sobre dois procedimentos, que são as tutelas de urgências em processos coletivos, bem como o mandato de segurança em processo coletivo. Eu fiz o desenvolvimento do meu tópico baseado aí num caso concreto que o texto nos trouxe, dizendo que na cidade de São Paulo, o prefeito, ele publicou um decreto proibindo que em bares e restaurantes as pessoas fizessem uso de cigarro dentro desses estabelecimentos. Visando aí suspender os efeitos deste decreto, as associações de bares e restaurantes impetrou um mandato de segurança visando suspender os efeitos deste decreto. E aqui eu vou falar para você só um pouco sobre as tutelas de urgências em processos coletivos, fazendo uma pequena observação. Na legislação em vigor, nós não temos um procedimento específico das tutelas de urgências em processos coletivos. Tá? O que nós temos é o seguinte, é que na hora do magistrado decidir esse pedido, ele deve, no momento da concessão, ele deve ali analisar alguns requisitos específicos, então o magistrado ele deve ter um pouco mais de atenção no momento da concessão. A tutela de urgência, em processos coletivos, ela é um procedimento aí que nós temos uma situação, de urgência, de uma emergência que está prestes a acontecer, que esteja acontecendo ou que vai acontecer. E a gente não pode esperar o curso normal daquele processo para que o magistrado, tenha ali a análise daquele caso, que a parte esteja precisando. No artigo 294, parágrafo único, diz que as tutelas de urgências, as tutelas provisórias, elas se dão de modo de urgências e evidências, sendo que as tutelas de urgências, elas são, a tutela provisória de urgências, elas se dão, de modo cautelar, que é aquela tutela que visa proteger aquele direito, e de modo satisfativo, que visa antecipar os efeitos, tá bom? E fala que elas poderão ser concedidas ali de modo incidental ou de modo antecedente. Aquela tutela, quando eu falo incidental, eu quero trazer para vocês o seguinte, que eu já tenho uma discussão lá em juízo, e eu trago paralelamente a essa discussão uma outra demanda. Tá? Então eu já tenho uma discussão principal e ligada a essa discussão eu tenho uma outra demanda que eu trago em juízo. Diferentemente da decisão antecedente. A decisão antecedente eu vou trazer uma demanda para o juízo. Tá? Eu antecipo trazendo uma demanda que eu não tenho nada discutindo em juízo. Eu trago essa discussão e depois eu posso trazer a demanda por completo. Tá bom? Eu quero trazer uma observação que no artigo 300, no parágrafo 3º, o legislador diz que na hora que o magistrado ele for ali analisar aquele caso, ele deve ter uma determinada atenção. Que se ele vê que aquela antecipação ali, aquele caso, ele não puder ser revertido lá na frente, o magistrado ele não poderá conceder a tutela de urgência. Tá? Seja ela cautelar, seja ela satisfativa, ele deverá substituir por um outro procedimento, tá bom? Isso aí foi um pouquinho só para relembrar um pouco, o que são as tutelas de urgência, para que elas servem, tá bom? Falando aí sobre o mandato de segurança coletivo, o mandato de segurança coletiva ele encontra ali previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 70, que diz que o mandato de segurança coletiva ele encontra ali no rol dos remédios constitucionais, e ele é um instrumento utilizado quando outros instrumentos não podem ser utilizados, são eles habeas datas ou habeas corpus. O mandato de segurança coletivo ele tem a legislação específica, ele tem a sua previsão legal na Lei 12.016 de 2009, tá? Que foi regulamentada ali os seus procedimentos, E o mandato de segurança coletivo, ele tem ali, ele visa ali proteger aquele direito líquido e certo, tá bom? O que é um direito líquido e certo? É um direito pré-constituído, No mandato de segurança coletivo, eu não tenho
prazo para produção de provas. Tá? As provas elas já estão ali pré-constituídas. O objetivo do mandato de segurança é proteger aqueles direitos transindividuais, aqueles direitos de um único indivíduo que está ali dentro de um determinado segmento, né, ligado por algum vínculo que eles têm, né, por alguma característica, né? E o mandato de segurança coletivo, ele visa ali, nele quer dizer aquele impacto em massa, né? Ele tem um tratamento coletivo visando ali desabarrotar o sistema judiciário, né? Todas as pessoas que fazem uso de cigarro, elas poderiam sim impetrar um mandato de segurança coletivo, mas, né, visando né, uma economia processual, né, pode ser impetrado por mandato de segurança coletivo. E pode ser impetrado por pessoas, né, contra pessoas da administração pública, bem como autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que esteja no exercício. No artigo 7º da Lei Especial do Mandato de Segurança Coletivo, diz que pode sim ter a medida cautelar, tá bom? Que visa suspender os efeitos daquela decisão, bem como tem que ter 2 requisitos, que é o fumus bons iuris, que é a plausibilidade do direito, né? E o periculum in mora, que é a possibilidade que a medida se torne ineficaz caso seja atendida no final do processo. Então, na hora de redigir a petição inicial, a parte ela deve ali trazer esses 2 requisitos, demonstrando ali o seu direito. No final do texto, o magistrado ele faz uma observação que é o seguinte, que fazendo uma analogia sobre mandato de segurança coletivo, bem como ação direta de inconstitucionalidade. Mandato de segurança coletivo ele visa suspender os efeitos daquela decisão, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade ele visa excluir aquele ato do ordenamento jurídico, tá bom? Então, nesse caso aqui, o mandato de segurança coletivo ele foi impetrado visando suspender os efeitos daquela tutela de urgência concedida liminarmente, tá bom? Muito obrigado. Olá a todas e todos, meu nome é Alberto Belim, RA 2141-1802. Conforme vimos até agora, nos procedimentos comuns do CPC de 1973, a concessão de tutela provisória era uma inovação doutrinária, pois somente tinha previsão legal nos procedimentos especiais. Isso mudou em 1994 com a edição da Lei 8.952. Entretanto, esse assunto foi sedimentado no CPC de 2015, em que os artigos espaçados sobre tutela ficaram reunidos nos artigos 294 a 311 do CPC de 2015. O que muda, então, no caso dos processos individuais em relação aos processos coletivos, no que tange à concessão de tutela provisória? Bem, como no passado, o CPC de 2015 ele terá aplicação subsidiária. Por quê? Porque na ação civil pública e no mandado de segurança coletivo, cada instrumento tem a sua lei específica que regulamenta como irá proceder. Portanto, o CPC ele vai ter somente uma aplicação para tapar o buraco daquilo que a lei específica não diz. No caso da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347, visa atuar nos casos de danos materiais e patrimoniais públicos, ou seja, visa preservar ali ou impedir danos materiais e patrimoniais de amplo alcance. Já no caso do mandado de segurança coletivo, está regulamentado pela Lei 12.016 de 2009 e visa proteger direito líquido e certo. Nos procedimentos individuais, a concessão de tutela pode abranger obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar. Já nos procedimentos coletivos, a concessão de tutela é diferente. Ela vai visar suspender, paralisar algo.
Por isso, se a gente tivesse que escolher uma dessas 4 obrigações, poderíamos dizer que a concessão da tutela em processos coletivos, seja na ação civil pública ou no mandado de segurança coletivo, é não fazer, ou seja, impedir que seja causado um dano, impedir que direitos sejam violados. Portanto, via de regra, o CPC de 2015 não mudou substancialmente a concessão de tutela nos processos coletivos. A gente ainda tem que observar, como muito bem destacado neste trabalho, que a concessão de tutela nos processos coletivos, quando envolver entes públicos, deve escutar primeiro o representante do ente público. Por quê? Porque senão a decisão do juiz ela pode também infringir os direitos de outros milhares ou milhões de pessoas. Então veja que a concessão de tutela ela vai seguir o regramento especial, a lei específica. Então essa é a grande mudança. E a gente tem que destacar também que o CPC de 2015 ele veio sob uma pegada mais democrática em relação ao CPC de 1973. O CPC de 2015 ele veio no bojo da Constituição de 1988, que deu luz ao mandado de segurança coletivo. Isso abarca essas mudanças que foram surgidas a partir da Lei 12.016 que mencionamos aqui. Isto posto, nós percebemos o seguinte, que nos casos de leis específicas, o CPC ele deverá ser aplicado subsidiariamente, especialmente nos processos que envolvem demandas coletivas.